Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a nossa classe de resolução de questões. Hoje vamos a contestar e debater uma questão de membrana plasmática, uma questão de la PAU de Oviedo, de la Universidade de Oviedo, de 24-25. Esta questão é uma questão muito bonita, muito bem elaborada e que está falando sobre membrana, sobre todo que se pode correr sobre a membrana plasmática. Então, vamos a ver a opção A e a opção B de questões e de perguntas. Entonces, estas são as perguntas e vou a poner cada pergunta e a questão, a contestação em la sequência. Vale? Então, a primeira pergunta é: indica 4 tipos de moléculas que formem parte da membrana plasmática e que se representem em el esquema. Indica qual deles participa em el reconhecimento celular. Então, el dibujo que trae la questão é este dibujo. Então, nós conseguimos identificar muitas coisas com este dibujo. Primeiro, é esta estrutura aqui, são, já contestando, são das 4 moléculas que trai o dibujo. Primeiro, é esta estrutura, que são os glucolípidos. Então, os glúcidos unidos a lípidos ou proteínas, cadenas ramificadas de colores, tanto aqui como aqui, situadas hacia o exterior, hacia o glucocálix ou glicocálix, vale? Então, esta estrutura, esta molécula é uma molécula de glucolípidos. Por quê? Porque está unida ao fosfolípido aqui, né? Ao lípido. A parte lipídica. Que mais? Este é o número 1, são 4. E, hablando um pouquinho desta estrutura, a parte glucídica que se localiza em el meio extracelular, que acabei de falar, forma parte do glucocálix, o glicocálix. Este está constituído por cadenas de glúcidos unidas a glucoproteínas. Pode estar, estes oligosacáridos podem estar unidos a proteínas, formando glucoproteínas ou unidas a lípidos, formando os glucolípidos, vale? Então, é só para hablar, explicar, recordar aquello que habíamos estudado em la classe de estrutura. Esta parte estudamos em la primeira classe desta série. Que mais? Estas estruturas são os responsáveis del reconhecimento celular. Hace dos classes anteriores, ou la classe anterior de resolução de questões, vimos uma questão sobre reconhecimento celular, uma questão de la PAU de Galícia 26 e 27. Fresquita, nova. Então, vimos esta parte de reconhecimento celular, que quem hace a parte de reconhecimento, esta parte aqui do glucocálix, vale? São os glúcidos de membrana que formam o glucocálix. Função: permite o reconhecimento entre células, a adesão celular, reconhecimento entre células e a identificação imunológica. Esta parte aqui, incluso vimos
em la segunda classe desta série. Vale? É importante esse reconhecimento de ligandos ou moléculas que vêm de outras células e que vão a ser uma comunicação com este receptor, porque aí já recebe o nome de receptor, e esse receptor depois vai identificar la señal e vai desencadear uma cascata de transdução de señal hasta que a informação llegue e seja levada hasta el ADN para expressão de um determinado gen. Esta parte é uma parte que me encanta, que é a parte mesmo de señalização celular. Outras moléculas, fosfolípidos, que são estas estruturas, os fosfolípidos, que constituem la bicapa, fosfolípidos, o colesterol, que são estas estruturas menores, mais pequenas aqui, e também em el dibujo se nota las proteínas integrales de canal. São proteínas integrales de membrana formando um canal, vale? Ou transmembrana, canal azul. Em este caso, é uma aquaporina, que já vimos também em classes anteriores. Aquaporina, ¿por quê? Porque aqui ocorre o transporte de moléculas de água, vale? Por este canal. Segunda, indica como se chama o movimento de um componente de la membrana de uma hemimembrana a outra. Señala qual é o compuesto que com maior facilidade pode fazer esse tipo de movimento. Explica por quê e señala a função que desempenha esse compuesto em la membrana. Então, esta é uma questão que está pedindo várias coisas, e suele ser assim. Então, é la 2, pero vamos a ver las partes de esta questão. Como se chama o movimento de um componente de la membrana de uma hemimembrana a la outra? Então, o movimento de uma hemimembrana a outra, exemplo aqui, uma hemimembrana, outra hemimembrana, vale? Que formam la bicapa lipídica. Então, o movimento de uma hemimembrana a outra, como se chama? Movimento flip-flop. Aqui já hablamos também sobre ele em la classe. O movimento é o movimento flip-flop. O passo de uma molécula desde uma monocapa ou hemimembrana a la outra se denomina movimento transversal ou flip-flop, vale? Ok. Quem é? Aí continuando, señala qual é o compuesto que com maior facilidade pode fazer este tipo de movimento. Qual é o compuesto? Então, identificamos aqui e qual destes é o compuesto que faz este movimento com maior facilidade? O colesterol. Vale, esta molécula de colesterol. ¿Por quê? Porque é uma membrana, é uma molécula pequena. Vamos a ler por quê? Porque é uma molécula relativamente pequena e possui uma parte polar muito reduzida, solo um grupo hidroxilo.
por lo que atraviesa con facilidad esta región hidrofóbica. Entonces, es una molécula relativamente pequeña y además posee una parte polar muy reducida y atraviesa esta parte aquí con más facilidad. ¿Vale? Esta región hidrofóbica de la membrana. Los fosfolípidos, en el caso de esta foto aquí, de esta imagen, los fosfolípidos realizan este tipo de movimiento también, pero es raro. Es un movimiento que ocurre muy raramente, ¿vale? Porque tendrían que desplazar su cabeza polar a través del interior de la bicapa, que es hidrofóbico. Entonces, este movimiento es energéticamente, sería, cuando ocurre, es desfavorável. Energéticamente desfavorável. ¿Por qué? Porque esta cabeza es polar y toda esta parte apolar. Entonces, para que esse movimento flip-flop ocurra com fosfolípido, é difícil, pero ocurre e energeticamente desfavorável, ¿vale? Função do colesterol. Continuando a pergunta, explica por quê e señala, agora sim, e señala a função desempenhada que desempenha este compuesto em la membrana. El colesterol, como já citei em classes anteriores, el colesterol é uma molécula que mantém el equilíbrio, la estabilidade de la membrana, de la bicapa, ¿vale? E aqui eu descrevi pouco como é que ocorre em altas temperaturas e em baixas temperaturas. O colesterol atua como um regulador, esta é a palavra, regulador de la fluidez de la membrana. A temperaturas elevadas reduzem o excesso de la fluidez. A temperaturas elevadas ele vai reduzir, não vai permitir que a membrana se distenda demasiado, que a fluidez pueda fazer com que as moléculas que estão dentro puedan salir. Então, regula esta fluidez, ¿vale? A temperaturas bajas evita que a membrana se rigidice demasiado, ou seja, não permite que ela quede rígida demasiado, ¿vale? Además, contribuye a la estabilidad mecánica de la membrana. Estabilidade, regulador de la fluidez. Estas palavras são a clave para a função do colesterol, ¿vale? Terceira, indica se a hemimembrana externa e a hemimembrana interna tendrían el mismo o diferente grado de fluidez. Primeiro, justifique tu resposta. Tendrían um grado de fluidez diferente. Por quê? Vamos identificar. Aqui há o glucocálix. Aqui, em la parte externa, é diferente de la parte interna. ¿Vale? Entonces, el grado de fluidez es diferente. La membrana plasmática es asimétrica, es decir, las dos hemimembranas no tienen exactamente la misma constitución, ¿vale? En el esquema se observa que los glúcidos, los
oligosacáridos presentes em la cara externa de la membrana aparece exclusivamente aí, em la cara externa. La distribuição de alguns lípidos e proteínas não é idêntica em las dos hemimembranas, ¿vale? Em ambas monocapas. Como la fluidez depende de la composição lipídica, quantidade de colesterol, tipo de fosfolípido, grado de insaturação e etc., cada hemimembrana pode apresentar uma fluidez distinta. ¿Vale? Então, isso é importante. Aqui possui uma constituição, moléculas diferentes. Uma coisa que vosotros tengáis que pensar. As duas hemimembranas possuem constituições diferentes. São assimétricas, ¿vale? Então, se são assimétricas e têm constituições diferentes, ambas têm fluidez diferente. ¿Vale? Eso es importante. Para los alumnos que optaron por la letra B, estas son las cuestiones. Entonces, vamos a trabajar cada una. Primera, indica el nombre del mecanismo de transporte que representa en la figura y señala en qué dirección tendrá lugar el transporte de agua. Si la presión osmótica es más alta en el lado extracelular que en el lado intracelular de la membrana. Entonces, si la presión, esta es la palabra utilizada, si la presión osmótica es más alta en el lado extracelular, como está aqui em la figura, extracelular, la presión osmótica es mayor aquí. ¿Qué significa? Que aquí, en el medio extracelular, hay mayor concentración de soluto en comparación con el medio intracelular. Entonces, si hay esta diferencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Que donde hay más agua o más donde está el medio más diluido, el agua va a pasar para el medio donde hay mayor concentración de soluto. ¿Vale? Entonces, la mayor concentración de soluto está fuera, por eso que está la presión osmótica. Entonces, el agua, la tendencia, ¿no? Es un proceso físico, va a ocurrir el paso del agua por el canal transmembranoso llamado aquaporina. Entonces, el paso del agua es en esta dirección, de dentro para fuera, ¿vale? Entonces, en la imagen se observa una proteína canal por la que atraviesan moléculas de agua. Se trata de una aquaporina, por lo que el mecanismo es osmosis, el mecanismo completo. Osmosis, que es el proceso físico a través de aquaporinas. El mecanismo de osmosis por aquaporinas, que es una proteína transmembranosa de canal. ¿Ok? Quiero que vosotros entendáis. Osmosis es el proceso físico, donde hay mayor concentración de soluto, donde hay la presión osmótica. ¿Y qué ocurre? Que el transporte va de la parte donde hay menor concentración de soluto, donde está más diluida. Entonces, el transporte va
em la direção da pressão. Isso em el caso de osmosis, vale? Processo físico, osmosis. E el mecanismo por aquaporinas. É um transporte passivo, não requer energia e ocorre a favor del gradiente de potencial hídrico, ¿vale? Entonces, en favor del gradiente de potencial hídrico. Direção del transporte: se a pressão osmótica é maior em el meio extracelular, significa que fora de la célula hay maior concentração de soluto, el meio é hipertônico, muito tônico, muita concentração de soluto, vale? El agua se desplazará del interior de la célula hacia o exterior. Isso ocorre porque el agua tiende a mover-se desde el meio com maior concentração de soluto hacia el meio donde há maior concentração de soluto. Menor concentração a maior concentração. Vale? Importante. 2. Indica como se chama o mecanismo que permite transportar de forma específica hacia o interior da célula moléculas de elevada massa molecular. Explica brevemente como tem lugar esse tipo de transporte. Então, macromoléculas de elevada massa molecular. O transporte através de la membrana deste tipo de macromoléculas ocorre por um processo chamado endocitose. Então, o nome do mecanismo endocitose mediada por receptores. Por quê? Porque as macromoléculas vão chegar hasta la membrana plasmática e a membrana plasmática possui glucoproteínas ou glucolípidos que estão ali em glucocálix. Estas macromoléculas vão señalar a estes receptores e estes receptores vão identificar estas macromoléculas e fazer com que se produza uma invaginação da membrana. A membrana vai invaginar, vai entrar e vai formar uma vesícula. Esta vesícula formada, depois de formada, vai entrar para o meio intracelular e posteriormente vai se fusionar com lisossomas e estes lisossomas vão ser com suas enzimas a digestão daquelas macromoléculas que entraram através do processo de endocitose, do mecanismo de endocitose. Vale? Então, vou escrever assim, de uma forma um pouco detalhada, para que vocês tenhais aí também. Então, como ocorre? Moléculas específicas ligandos se unem a receptores de membrana. Onde estão essas moléculas específicas? Em las macromoléculas. Vale? Por exemplo, um vírus tem proteínas em sua cápsula, tem proteínas que se identificam com estes receptores de membranas. Então, estas moléculas específicas são chamadas ligandos, se unem a receptores de membrana. A membrana plasmática se invagina em esta zona, se forma uma vesícula que engloba esse material unido aos receptores. A vesícula se desprende hacia o interior da célula, seu contenido pode digerir-se
a endossomas e posteriormente a outros compartimentos celulares. Vale? Então, estas vesículas são chamadas depois, quando entram no meio intracelular, são chamadas endossomas, que vão se fusionar a lisossomas e posteriormente podendo digerir o material dessas macromoléculas. Característica: é um transporte específico, permite a entrada de moléculas grandes como proteínas, lipoproteínas, hormonas, bactérias, vírus, requer energia, por lo que é um transporte ativo em massa, vale? Requer energia. Então, aqui tem mais ou menos um esquema. Endocitose, processo de transporte ativo mediante o qual a célula incorpora substâncias do meio externo formando vesículas. 1. La partícula ou substância a incorporar se encontra em el meio extracelular. Lá está a partícula ou substância, tudo isso aqui. E o que vai passar? Estas partículas têm ligandos, ou seja, moléculas que vão identificar, que vão sinalizar a los receptores de membrana que estes receptores podem deixar com que estas partículas ou substâncias entrem para o meio intracelular. O que vai passar? Vão ser formadas as vesículas e depois estas vesículas podem ser fundidas a lisossomas e esta estrutura, estas substâncias são digeridas, vale? Então, o tipo de endocitoses, os tipos: fagocitose, partículas grandes sólidas, pinocitoses, líquidos. Endocitoses mediada a receptores, moléculas específicas, vale? Então, é como ocorre este mecanismo de transporte. Terceira pergunta: explica que é o potencial de membrana e señala que elemento de la membrana é essencial para generar este potencial e como lo hace. Aqui tem várias perguntas, é um conhecimento com vários detalhes. Então, vamos allá. Primeiro, explica que é potencial de membrana. O potencial de membrana é a diferença de carga existente entre la cara interna y la cara externa de la membrana plasmática. En reposo, el interior celular suele ser más negativo, suele ser el interior negativo y el exterior positivo. Este es el potencial de membrana, ¿vale? Entonces, continuando. El elemento esencial para este transporte son las proteínas transportadoras transmembranosas llamadas bombas. En este caso, bomba de sodio y potasio. ¿Vale? Otra pregunta dentro desta questão. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo esta proteína transmembranosa hace este processo? Mira, vamos entender. Explica que é o potencial de membrana. Ok. E señala o elemento de la membrana que é essencial para generar esse potencial. La proteína transmembranosa, a bomba de sódio e potássio. E como esta bomba de sódio e potássio hace ou mantenga este potencial de membrana? Agora sim. Então, vamos a recordar de la classe.
Primeiro, entram, como é o potencial? Aqui fora é mais positivo e aqui dentro negativo. Positivo, negativo. Este potencial deve ser mantenido, ¿vale? Então, como ocorre o funcionamento da bomba? Primeiro, aqui é a bomba. 3 moléculas de sódio são liberadas, são transportadas para o meio extracelular contra o gradiente eletroquímico. Então, aqui está a bomba. 3 moléculas se acoplam em la bomba. Uma molécula de ATP é hidrolisada, fosforila esta bomba e o ADP é liberado. Quando esta bomba está fosforilada, estes três íons sódio são liberados para o meio extracelular. Liberou, que ocorre? Esse fósforo, estas duas liberou os sódios. Aí o que vai ocorrer? Viene os 2 íons de potássio. Os 2 íons de potássio se acoplam aí em la bomba. Quando eles se acoplam, o fósforo sale e em la sequência também salem os 2 íons de potássio. Vale? Então, essa é a bomba de sódio e potássio que já vimos em la classe de transporte ativo. E escrevi aqui de uma maneira mais para que vocês possam tê-lo. La bomba utiliza ATP para transportar os íons contra o gradiente eletroquímico. Expulsa 3 íons sódio hacia o exterior, introduz 2 íons potássio hacia o interior. Ao sair mais cargas positivas de las que entram, se genera uma separação de cargas que contribui ao potencial de membrana. Ou seja, mantém o potencial de repouso, o potencial de membrana. Además, la permeabilidad selectiva de la membrana a determinados iones, especialmente el ion potássio mediante canais iônicos, ajuda a manter el dicho potencial. ¿Vale? Isso aqui já é a parte solo de canais iônicos. E também ajuda en esta entrada a manter este potencial. Ok? Bueno, queridos, por aqui nós terminamos esta questão, uma questão muito bonita, uma questão de Oviedo de 24-25 e é uma questão completa. Se o aluno tem o conhecimento solo desta parte, resuelve solo esta parte. O si tiene el conocimiento solo de esta opción B, elige la opción B. Pero todas estas dos cuestiones, estas dos opciones A y B, hablan, como voy a decir, dan detalles de aquello que estudiamos en toda série de membrana. Entonces, a mí me encantó, me pareció claro que para contestar las dos y debatir las dos, tarda un poco y tenemos que ver, recordar y hablar así, explicar cada detalle, pero para mí me encantó hacerla y también para que vosotros tengáis isso
bueno, como apoyo ahí para estudiar para los exámenes, para las evaluaciones y las pruebas de acceso a la universidad. Vale, queridos, bueno, por nada, espero que vosotros tengáis entendido. Como sabéis, me llamo Ariane de Azevedo, soy brasileña y ahora estoy empezando a dar con este canal en castellano y a dar las clases y para aquellos alunos que van a prestar la PAU en las diferentes comunidades autonómicas. Voy a dejar aquí en la descripción del vídeo todo, voy a dejar el contacto para aquellos alunos que quieren clases particulares y mentorías, también para aquellos alunos que quieren seguirme en las redes sociales, también ebook de esta serie, como también las questões que resolvemos em estas classes, vale? Bueno, espero que tenha ajudado e nada, um abraço e um beijo, hasta a próxima, tchau, tchau.